para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versos 11 e 12. A gente chega para mais um Gotinhas da Verdade. Dentro deste aprendizado sobre o tempo do fim. A propósito, o nosso tema: já não haverá demora. Estamos falando sobre algo importante que haverá no tempo do fim. Estamos falando sobre a ressurreição. Aliás, vamos dizer no plural, as ressurreições. Porque Daniel disse no capítulo 12 de seu livro, verso 2, muitos ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e castigo eterno. A gente está aprendendo que a Bíblia não fala de purgatório. Isto foram os homens que criaram com o tempo, até por interesses comerciais. A Bíblia não fala também de reencarnação. Aquela coisa de que o homem tem, ou teve, ou terá outras vidas. Nada disso. Romanos 14, verso 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, nada de reencarnação, nada de purgatório, de prece pelos mortos, apenas ressurreição. Ressurreição para a vida eterna, ressurreição para o castigo eterno. Aliás, Jesus repetiu o que disse Daniel aqui. Estamos aprendendo também que a Bíblia, ao se referir à morte, usa o termo dormir, sono. São simbolismos. O sono é um simbolismo perfeito, ou quase perfeito, da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse, 1 Tessalonicenses 4:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que ele trará estes que dormem, ele vai trazê-los em sua companhia. Olhe bem, que garantia. Os cristãos, os irmãos daquela igreja, estavam todos chorosos. Isto é, aqueles que tinham perdido seus entes, como é normal quando perdemos os nossos queridos. Mas o apóstolo deu esta palavra de esperança e usou o termo os que
dormem. É bom lembrar que este sono, ele não estava se referindo ao sono da alma, mas o sono do corpo. Pois, ao morrer, o corpo fica inativo. A nossa constituição é pó. Deus, ao fazer o homem, e logo em seguida veio a queda, e uma das penalidades da queda foi esta: tu és pó, e ao pó há de tornar. Isto é, falando com Adão, de onde nós nos originamos, falando com ele: você veio do pó, eu fiz você da terra, você vai voltar para lá. Salomão repetiu em Eclesiastes 12, 7, o corpo, veja a distinção, o corpo volte ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia! Melhorou agora, né? Como? Quando que Deus deu o Espírito, estabelecendo essa distinção de domicílio no após morte, ele deu na criação. Quando ele criou Adão, ele fez do pó da terra, do barro. Estava pronto aquele bonecão, que deveria ser esquisito, né? Aquele bonecão de barro ali estirado. Deus soprou nas narinas de Adão e o Adão se levantou. Vivinho, esse homem bonito, essa pessoa bonita que somos nós. Embora com esta penalidade da morte, tu és pó, e ao pó há de tornar. E o Salomão, na sua sabedoria, ele amplia, dizendo que o corpo volte ao pó de onde veio, ao pó de onde foi criado, mas o espírito volte a Deus que o deu. Muitos não creem na ressurreição. Eu estava num sepultamento e um amigo meu veio e me perguntou, enquanto alguém celebrava os atos fúnebres, que normalmente são celebrados com muita fé, quando se faz alusão à ressurreição, este meu amigo perguntou, mas o senhor crê que aí dessas sepulturas vai se levantar alguém? Eu disse afirmativamente, eu creio. Por que eu creio? Eu creio porque as Escrituras afirmam, as Escrituras dizem. Lembrem, no tempo de Jesus, tinha aquele bando de incrédulos que ainda tem hoje, mas aqueles eram marcas registradas. Não criam na ressurreição, não criam em anjos, isto é, eram incrédulos. Não criam no sobrenatural, só no natural. Questionavam a ressurreição e Jesus, após dar-lhes várias lições, disse para eles, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por que Jesus falou isso?
Porque ele mencionou o fato de Abraão ter sido sepultado há tantos anos. E Deus disse para Moisés lá na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por que Deus, ou por que Deus tinha que falar isso? O Abraão já morto, já há séculos, e ele falar: eu sou o Deus de Abraão? Porque, disse Jesus, para Deus todos vivem. Esta coisa de cemitério é para nós. Esta coisa de estarem os mortos dormindo é para nós. Para Deus todos vivem. Por isso que Daniel falou que no fim, no tempo do fim, muitos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para o castigo e vergonha eterna. A gente tem que parar aqui. Mas olha, vem comigo nos demais vídeos e lições multiplicativas a gente vai aprender juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Aleluia. Amém e amém.